outro viés que é importante é chamado viés de custo. Custo? Isso. E acontece não somente em... Peraí, você já falou de viés de... disponibilidade, Tá. viés de grupo, tribalismo e agora viés de custo. O que é isso? O viés de custo é que tu é influenciado a defender e se apegar a determinada situação na sua vida a partir do quanto de energia e de tempo tu despendeu em relação a isso. Entendi. E também acontece em relacionamentos. Quanto mais energia tu gastou com aquela pessoa, quanto mais tu pensou nela, mais apegado tu vai ficar naquilo. É difícil largar, se desconectar da pessoa, ou até mesmo de uma causa, de um projeto. A pessoa estuda a vida inteira sobre uma coisa que ela vai deixar de existir. Exato. E ela fica desesperada. Exatamente. Eu tô vendo isso em relação à inteligência artificial, assim, de pessoal relacionado à arte, que é minha área, né? Eu sou ilustrador. Ah, eu não sabia que tu era ilustrador. Sou. E a galera desesperada e contra. E a galera não para pra pensar, fala, tá, peraí, eu sou contra por quê? É simplesmente porque, cara, eu vou jogar 30 anos, 40 anos do que eu aprendi para uma máquina fazer exatamente a mesma coisa, eles reduzem a isso, quando não é isso. A gente passou várias etapas. Eu, como ilustrador, passei a fase do aerógrafo, onde as pessoas pintavam com pincel e apareceu uma caneta onde você fazia um degradê perfeito, com máscaras e tal. Já teve uma resistência, isso não é arte. Depois o computador. Como assim você vai fazer arte no computador? Você não é artista. E agora inteligência artificial. A galera não entende que é só mais uma ferramenta. Entendi. Entendeu? Interessante. É uma discussão filosófica interessante. Total. Mas eu entendo. As pessoas levam pro lado pessoal porque falam, não, você é a favor da inteligência artificial e o nosso trabalho. E você é ilustrador, você não pode ser a favor de uma coisa, não sei o quê. Tipo assim, calma, eu posso explicar por que eu acho que você tá falando bobagem, mas a pessoa coloca 40 anos na tua frente, assim, fala, então, tudo que eu estudei, então não vale pra nada? Viés de custo. É, exatamente. Todas as tintas que eu tenho, os quadros, as telas que eu tenho em casa pra pintar, isso não vale nada? Então, na minha percepção, o erro já começa achando que arte é útil, né? Se tem uma coisa que é inútil, é arte, mas isso não faz com que ela não tenha valor. Ela é inútil, você falando assim, o pessoal vai entender errado. Não é que é inútil, não serve pra nada. Ela salva prática. vidas, Sim, ela torna a vida muito mais fácil do que ela é, porque a vida é áspera. Causa bem-estar. Tem inúmeras utilidades abstratas, né? Mas ela não tem um uso específico. Prático. Vou pegar um quadro e vou andar nele e vou até o trabalho com ele, entendeu? Vou pegar essa... Exato. E eu digo isso sendo artista também. Então. Eu sou bailarina, sabe? Mas você queria completar alguma coisa sobre arte? Isso, sobre a arte. Eu tenho uma percepção um pouquinho mais otimista em relação da arte digital quanto aos efeitos que isso vai produzir. Porque, na minha percepção, isso vai valorizar a arte manual. Também acho. Ela vai elitizar cada vez mais. Porque, veja, quem é que não prefere uma arte feita à mão, original, de um outro ser humano, do que aquilo que foi produzido industrialmente igual aos milhões? Ou feito por um prompt. Exatamente. Eu fiquei essa madrugada inteira fazendo arte na inteligência artificial. Eu olho para aquelas coisas e falo, cara, maravilhoso. Agora, eu colocaria numa parede isso? Não, porque não tem um valor em si, entendeu? Sim. Agora, se eu peço para um amigo, faz um quadro para mim, eu tenho orgulho de colocar aquilo na parede, entendeu? E, assim, tem uma coisa que eu acho muito interessante da arte também. Mentira, eu fiz uma do Batman na Santa Ceia que eu colocaria na sala da minha casa, não é? Cara, o Batman e todos os apóstolos, Essa é muito boa, velho. com o logo do Batman. Ficou muito boa aquilo lá, cara. Veja bem, em relação ao valor que é agregado a uma obra de arte, que vem através de todo um processo histórico, de estilo, que é ancestral, geracional, que foi se desenvolvendo, não somente pelo estilo e o gênero histórico da arte, mas também da história do artista, do desenvolvimento do estilo dele. Tudo isso vai agregando e enriquecendo o resultado final daquela obra. O tempo histórico que foi feito aquilo. Como Guernica do Picasso, cara. Por que aquela obra é tão importante? O que estava acontecendo na Espanha? É que nem aquelas obras que eu acho incrível, que são feitas por budistas, no chão com pós. Eu não sei se tu já viu. São budistas que fazem aquilo? Eles fazem maravilhosas... Já vi umas fotos. Imagens, mandalas com um pozinho. São monges, na minha percepção. Aquilo é incrível. Agora, qual que é a graça de um robô fazer isso? Faz em 1 hora, o processo, o cara leva dias pra fazer.
talvez até mais, semanas, meses, entendeu? Qual que é a graça de um robô exatamente fazer isso? A graça justamente são seres humanos que estão fazendo, executando isso por muito tempo, aprendendo, desenvolvendo habilidades, etc. Eu vi uma reportagem com o criador do Black Mirror falando sobre essa nova temporada, e é muito engraçado porque, cara, ele fez uma coisa que eu faria também. Ele perguntou pro ChatGPT para criar um episódio de Black Mirror. E aí ele leu e falou, cara, isso é muito bom. Parece um episódio realmente de Black Mirror. Aí ele parou um pouco pra pensar, descansou e depois foi ler de novo e viu que o computador simplesmente tava pegando o maneirismo dele de outros episódios e replicando e fazendo um episódio que seria mais ou menos igual ou a soma de outros. E ele falou, aí ele abriu uma luz pra ele e falou, cara, eu tenho que não pensar como a máquina, ou seja, repetir as coisas que eu já fiz e como artista quebrar o meu próprio paradigma, o meu próprio padrão e criar uma coisa nova que a máquina não tá esperando, porque a máquina vai entender o meu pensamento, como eu fiz os outros episódios, e vai tentar fazer uma mistura daquilo, pegar os pontos fortes, aquelas coisas que replicam, e faz um episódio com cara de Black Mirror. Mas a próxima temporada não tem que ter a cara do Black Mirror, porque Black Mirror vai ser a soma de todas as temporadas. Assim como um disco da banda sua favorita, que ela sempre tem aquela dúvida do próximo disco, ela quebra com o que ela tá fazendo, ou ela mantém e dá pros fãs mais do que eles já têm, e ela, isso tem a cara do U2, isso tem a cara do Led Zeppelin, não sei o quê. Ou ela fala, cara, esse disco de U2 não parece o disco de U2, mas de repente é esse o lance, entendeu? Porque depois você vai ver toda a discografia dos caras e vai ver que aquilo era uma fase dele, depois foram por outra fase e tal. E o computador não consegue prever como você vai ser daqui 10 anos. Ou até consegue, mas não vai ser o que você vai ser realmente. Ele consegue uma probabilidade de previsões absurdas, assim. É muito louco isso. Na minha percepção, a preocupação ela é mais relevante no sentido econômico do que realmente em relação ao valor intrínseco da arte. Porque eu não me sinto nem um pouco ameaçada ou desvalorizada. Também não. Nessa situação de que as máquinas vão fazer arte. O problema delas, podem fazer um monte de coisa, tudo igual, sem graça, sem alma, tô nem aí. Se você não é o suficientemente relevante pra alguém querer a arte que você faz porque você faz, realmente você pode ser substituído por uma máquina, porque você tá repetindo padrões ou tá fazendo uma arte parecida com o que todo mundo faz. Ou talvez a arte simplesmente não seja boa, não seja interessante pra ninguém. Eu posso pegar pro computador e falar, faça uma arte tipo Dave McKean, ou faça uma arte tipo Bob Croft, alguma coisa, e ele vai imitar, vai emular. Só que aí eu peço pro McKean, me faz a capa desse livro. Cara, com certeza ele vai me fazer uma coisa que eu vou falar, cara, olha isso daqui que o cara fez. Foi o Dave McKean que fez. Exato! Tá assinadinho, ele foi um artista humano de verdade. Eu posso colocar as duas capas e o pessoal fala, eu prefiro o que a inteligência artificial fez. Mas não importa. Mas não é do Dave McKean, cara, não é, entendeu? Não adianta. Concordo. Completamente. Isso aí, não discordamos. Meu filho, numa tentativa e erro, ele pode fazer um gol mais bonito que o Messi fez. Mas não é um gol do Messi, entendeu? Aí eu fui longe demais também. Vou colocar o Paquito nisso. Você faz gol bonito? Cara, ontem eu fui no futebol. Ela vem, cara. Quase meti uma caixa quase no meio da rua, cara. Quase. Foi bonito, velho. Por causa de quase, eu também quase ganhei um carro ontem. Cheguei numa loja de carro, falei, você me dá esse carro? Ele falou, não. Quase eu ganhei também. Trave, cara. Quero ver esse cara jogando bola. Mas a arte é uma coisa muito complexa a gente conversar mesmo, porque as pessoas, elas não entendem que a arte não é feita para agradar elas, né? Tem uma frase do Alan Moore que é muito legal, que vê se você consegue achar ela exatamente como que é, sobre público e artista, assim. Alan Moore, público e artista. Vou dizer mais ou menos o que ele fala, mas aí ele vai achar a frase certa. Que ele fala assim, o público não sabe o que ele precisa. Não é trabalho do artista dar ao público o que ele quer, e sim o que ele precisa. Porque se o público soubesse o que ele precisa, ele não seria público, ele seria artista. Uau, é muito foda. Nossa! É isso, mais ou menos? Dá uma... Você acertou quase 100%. Então vamos lá, vamos lá. Meu Deus, que profundo. Ó, a frase é, não é trabalho do artista dar ao público o que o público quer. Se o público soubesse do que ele precisa, eles não seriam o público, seriam o artista. O ofício do artista é dar ao público o que eles precisam. Exatamente. Porque o público espera que você dê alguma coisa que agrade ele. E fica puto quando você não dá. Eu vejo aqui no próprio podcast, quando a gente lança uma agenda semanal, sempre tem reclamação, porque ele quer ser
100% satisfeito. Amaciado. Fala, eu adorei a semana inteira, mas quinta-feira aquele sinalzinho de vomitinho, assim, vomitinho. Entendeu? Mas, assim, a gente não faz agenda pro que o público quer. A gente faz uma agenda pro que eu acho que ele precisa. Que é ideias diferentes, pessoas diferentes e tudo mais. Então, eu acho que as pessoas têm uma ideia muito errada da música também. Da música não, da arte, da música, pintura e seja lá o que for, filmes e etc. Eu até, mais uma vez, gostei desse teu gancho aí, eu vou aproveitar pra falar e reafirmar isso que tu tá falando. Aliás, muito legal essa sua pintura no rosto. Obrigada. Você faz cada vez uma pintura diferente? Eu faço toda vez algo diferente. Eu adoro. Inclusive, eu desenvolvi recentemente essa habilidade de maquiagem, porque eu não fazia nada assim. E aí, por causa do canal, eu tive o incentivo, é entretenimento. Claro. Então, começa a fazer umas maquiagens legais, faz um cabelo massa e tal. E às vezes o pessoal aparece lá no canal dizendo, nossa, eu só vim aqui clicar pra ver o tipo de maquiagem de cabelo que ela tá hoje. Olha Só que legal. pra ver o que é. E aí eu comecei a desenvolver um pouco mais dessas habilidades de maquiagem artística mesmo, porque quando eu era mais nova eu gostava muito de desenhar, eu desenhava demais, mesmo? assim, eu adorava Que fazer estilo isso. você desenhava? Nossa, eu era bem nova ainda, eu testava vários estilos Mas, diferentes tipo, e tal. mangá, ou... Eu desenhei mangá por um tempo, sim, mas eu gostava muito de natureza morta, de treinar mesmo? sombreado e tal. Eu adoro natureza morta hoje. Inclusive, se alguém quiser me dar um quadro de natureza morta, eu vou amar. Amo. Eu passei pela natureza morta, mas não curto muito fazer, não teria em casa. Mas É melancólico. é melancólico, né? Entendeu? E essa aí foi a influência que eu tive da minha mãe. Porque a minha mãe, ela pinta também. Ela é artesã. E ela pintou quadros, inclusive. A minha mãe é bem talentosa, assim. Aham, sim. Que legal. E olha só, daí vão achar que eu vim de uma família rica. Não vim, tá, gente? Eu sempre fui pobre, tá? Só pra deixar bem claro. Se é filha de artista, Não. provavelmente é pobre, né? Porque Exatamente. os artistas que são ricos é uma minoria tão pequena, mas tão pequena que a pessoa não tem noção de quantos artistas estão aí ralando dia após dia pra ganhar, tipo, uma coisa aqui, outra ali, assim, não tem como. Mas voltando a esse gancho sobre o que as pessoas realmente precisam, né? Eu sempre digo que as pessoas, elas não têm que consumir só o que elas gostam, o que elas acham divertido e que causa bem-estar, Exato. no sentido de entretenimento. Eu quero me entreter. Eu vou ler só aquilo que é gostosinho, romance divertidinho, etc. Isso vai te emburrecer. Também Isso acho. vai te condicionar, isso vai te deixar numa situação extremamente confortável. E eu digo isso porque eu passei por inúmeros momentos de rupturas em relação à literatura, a habilidades, a interesses, a estilos de filme, até mesmo pessoas. Tem inúmeros estímulos externos que te tiram da zona de conforto. E às vezes tu precisa literalmente ser obrigado a fazer algumas coisas. Tu precisa de pressão para que você se sujeite e submeta a isso, para que a partir de então tu consiga se desenvolver. Você precisa ficar incomodado de vez em quando. Exato. E eu digo assim, em relação à literatura, eu não gosto de ler os clássicos, eu não gosto de assistir esse tipo de filme. Não interessa. Tem que ver. Tu precisa ver, isso vai fazer bem pra ti. Ou tu só come aquilo que é gostoso. Ou tu tem que comer salada, como vegetais. chama? Paladar infantil pra livro, né? Isso. Cara? Paladar infantil intelectual. Só leio o que me agrada. Cara, Eu só vou assistir que nem a gente tá falando aqui filmezinho de boa, levezinho. Baleia é um filme que te incomoda pra caramba. Você se sente mal assistindo o filme. Mas é um filme que você tem que assistir, meu. Não tem jeito. Você tem que... Irreversível. Você assistiu um filme chamado Irreversível? Eu assisti, é muito Mano, pesado. esse filme Eu não assistiria de novo nunca mais. Não mesmo. Não. Só que foi legal ter assistido, porque, meu, eu terminei aquele filme diferente de quando eu comecei. Já assistiu esse filme? Paquito, assista.